Horas extras. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Comentário. A jornada extraordinária, também conhecida como sobrejornada ou simplesmente horas extras, consiste no lapso temporal em que o empregado permanece laborando após sua jornada padrão. O limite de horas extraordinárias diárias estabelecidas pela CLT é de 2 horas. Reparem que, a par dessa limitação, se o empregado extrapola as 2 horas extras diárias, logicamente o empregador está obrigado a pagá-las integralmente. Atenção para o fato de que, por simples acordo entre empregado e empregador, é possível estabelecer a realização de horas extras. Notem que, antes da reforma trabalhista, exigia-se acordo escrito, conforme se depreende da redação do artigo 59 anterior à reforma. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. O adicional de horas extras é de, no mínimo, 50%, conforme já sinalizava a Constituição desde 88. Nota que, nos casos de compensação de jornada, não haverá pagamento de adicional pela prestação de horas extras, já que elas serão objeto de compensação. Hora extra, jornada extraordinária, regra. Não excedente a 2 horas diárias, acordo individual ou negociação coletiva, adicional de no mínimo 50%. Antes de partir para o próximo parágrafo, falaremos sobre as duas modalidades de compensação de jornada. Primeira, o acordo de prorrogação de jornada, compensação mensal ou intramensal, e o banco de horas, compensação aleatória, que ultrapassa o módulo mensal. O acordo de prorrogação de jornada é a modalidade de compensação mensal ou intrasemanal da jornada de trabalho. Isso porque, além de prever a duração normal do trabalho, que é a regra geral, de 8 horas diárias e 44 horas semanais, a CLT prevê a possibilidade de compensação, que ocorre quando o empregado trabalha algumas horas a mais em um ou mais dias e menos em outros. Um exemplo clássico dessa modalidade é do empregado que trabalha 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta, o que resulta em 44 horas de trabalho no módulo semanal, deixando de laborar nos sábados. Outro exemplo é a chamada semana espanhola, em que o empregado trabalha alternadamente 40 horas em uma semana e 48 horas em outra, de sorte que, na média, terá laborado 44 horas semanais. O resultado de um acordo legal de prorrogação de jornada é que não será devido pagamento de adicional de horas extras, diferente da compensação de jornada por meio de banco de horas, que exige previsão e negociação coletiva ou acordo por escrito, a depender da modalidade. O acordo de prorrogação de jornada pode ser realizado até mesmo mediante acordo tácito entre empregado e empregador, conforme se detalha no parágrafo 6º. É importante notar que o acordo de prorrogação, que acabamos de ver, não se confunde com o banco de horas, que será comentado a seguir. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Outra possibilidade de compensação de jornada é o banco de horas, na qual a compensação extrapola o período de um mês. Para que haja banco de horas, período máximo de um ano ou de 6 meses, é necessária a previsão em negociação coletiva de trabalho. O banco de hora atende ao jus variandi do empregador, que exigirá mais labor, horas extras, quando haja maior demanda do mercado, e ao revés, quando a produção ficar em ritmo mais lento. Poderá dispensar o empregado de alguns dias de trabalho para compensar as horas positivas do banco, tudo isso sem pagamento de horas extraordinárias. Parágrafo 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador
terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Havendo extinção do contrato de trabalho sem ter sido zerado o saldo de horas a compensar, essas deverão ser pagas como horas extras, por ocasião da rescisão contratual, até para não beneficiar indevidamente o empregador. No parágrafo 5º, o banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Para a modalidade de banco de horas, a Lei 13.467 de 2017 criou a possibilidade de um banco de horas semestral, além do banco de horas anual que já existia. O banco de horas semestral pode ser estabelecido por meio de acordo individual escrito. Até então, só podia se falar em banco de horas por meio de negociação coletiva. Assim, a cada semestre, esse banco de horas poderia ser renovado diretamente com o empregado, por meio de simples acordo escrito. Já em relação ao banco de horas anual, por força do dispositivo do parágrafo 2º do artigo 59, a CLT exige o ajuste mediante negociação coletiva. Por outro lado, o banco de horas anual é um dos assuntos em que o negociado poderá prevalecer sobre o legislado. CLT, artigo 611. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação do mesmo mês. Resumindo as formalidades necessárias para se estabelecer a compensação de jornada. Mapa mental. Compensação de jornada. Acordo de prorrogação de jornada, compensação mensal, sua validade demanda acordo escrito ou tácito entre empregado e empregador. Compensação de jornada, banco de horas, compensação que ultrapassa o módulo mensal. Semestral, sua validade demanda acordo escrito. Anual, sua validade demanda previsão em negociação coletiva.